Fala, Irmandade Motociclista, está começando mais um episódio do Sexta do Motociclista, Histórias e Aventuras. E o nosso convidado de hoje, ele é um cara especial, diferenciado, que não só vive a estrada, mas transforma a estrada em conhecimento. E sem falar que ele é idealizador e criador da Rota dos Gaviões. Então você já sabe de quem que eu estou falando. Chega aí, meu irmão, professor Adriano. Para Mardoni, boa noite, meu irmão. Tudo bem? Prazer te receber aqui na Sexta do Motociclista, Histórias e Aventuras. É uma honra. Prazer enorme ter você aqui com a gente. E pra gente começar, professor, eu já vou aqui para esse bloco perguntando como começou a sua história no meio motociclista. Na verdade, eu costumo dizer que eu nunca tive um carro, né? Eu não quero ter. Minha paixão sempre foi moto e sempre vai ser. E assim, não teve assim um start, né? Mas teve assim como eu posso dizer assim, nasci para isso. Eu costumo dizer que eu vi o motociclismo 24 horas da minha vida. Moto, né? Nem só a moto em si, a moto apenas é um elo que me liga a esse mundo, né? Que me leva, que me traz, mas aquilo o que ela me propicia, o fato de ter o nosso motoclube, Gavião da Estrada, de conhecer pessoas, conhecer lugares, então isso é o mais importante. Mas ela nos liga a pessoas como você, ela faz nos conhecer pessoas, lugares, então não tem explicação. Pergunto para você, como surgiu a ideia de transformar as suas experiências em livro? Na verdade, até, Mardon, eu assim, escrevo pouco. Devia escrever mais. Alguma pessoa até pede que faça um livro, que faça um canal no YouTube, mas eu prefiro sentir, né? Até sentir a estrada. Sentir a estrada. Então, assim, eu gosto de viajar muito, mas eu tiro poucas fotos, né? E eu tenho uma memória assim, memória fotográfica. Então, aquilo que eu vivi, aquilo que eu vi, que eu senti, vai me acompanhar até eu morrer, se Deus quiser. Mas, assim, gosto muito de escrever, mas ainda não pensei em escrever sobre esse tema, motociclismo, né? Outros temas assim, ligados à geografia e história, sim. Professor, e o que te inspira mais? A estrada ou as histórias que ela te entrega? Bom, é uma pergunta muito interessante. Eu acho que as duas coisas, meu cara. As duas coisas? Porque, na verdade, a estrada é uma terapia, né? Um amigo nosso fala que a estrada é a cura, é verdade. Então, se você tem algum problema, pega a estrada. Porque ela vai trazer o que ela vai trazer, uma solução. Porque na hora que você está na estrada, né? Você não pode pensar mais em nada, a não ser na estrada. Então você vai ver aquela linha contínua ou não, aquela linha do horizonte, aquela por lá ela vai te fazer refletir. Então você vai acelerar para desacelerar. A gente vive hoje tempos difíceis, assim, ligado à depressão, ansiedade. Então, se quer acabar com as duas coisas, pega a estrada. A estrada ela é a cura. Então, quando você vê aquela linha ali, a estrada ela é uma espécie de divana. Você vai acelerar para desacelerar. Entre tantas viagens, qual foi uma viagem que ficou marcada na sua vida? Na verdade, foi um desafio pessoal, que foi fazer duas rodovias, que assim, o meu colete eu estampo poucas coisas, né? Mas duas coisas eu faço questão de estampar, fiz questão. Um é a 319, a rodovia das Onças, né? Já do Fantasma. E outra é a 230, que é a Transamazônica. Essas duas, ela tem para mim, uma coisa muito especial. Por quê? Porque eu fiz durante a época do inverno, né? Do inverno amazônico, e fiz assim sozinho não, com Deus, e ali é uma coisa muito, magnífica, ali não tem explicação. Pergunto para você, o que te motivou a encarar esse desafio? Meu cara, como eu falei, a estrada é a cura, né? Aquela época de pós-pandemia, meu pai tinha morrido na pandemia, e eu tinha que ter uma válvula de escape, e foi exatamente a estrada, né? E eu busquei aquela que era mais desafiadora, que é a Transamazônica, seus mais de 4 km, eu fui até de Fortaleza, Cabedelo, né, até o final de Lábrea, e cada trecho, assim, é realmente, assim, bem interessante, porque quando não estava chovendo, que era uma chuva que às vezes não terminava, o dia todo chovendo, poças, assim, atoleiros, aí quando estava fazendo sol, vinha a poaca, que eram duas coisas bem desafiadoras, né, mas se você quer se conectar com Deus e com você mesmo, pega a estrada. E ali eu conheci muitas pessoas, muitas histórias de vida, né? Tinha pessoas me aguardando lá no final da rodovia que eu nem sabia. Foi assim uma coisa bem interessante. E na 319, eu nem sabia disso. Eu tive um desafio pessoal que foi o seguinte: que a rodovia Fantasma, né? Ela tem a parte do meião que são 500 km sem nada, né? Então eu estava vindo da Transamazônica, do final de Lábrea. Eu ia num local chamado Macaco, que é um entrocamento lá. Eu fiquei numa dúvida, o que fazer? Se eu ia para o Maitá, que era 40 km, dormia, voltava 40 km e seguia pela manhã. Mas eu falei, mas eu já estou aqui. Por que andar 80 km? Então, para que andar? Se eu já estou aqui, mas isso era 9 da noite. Uma rodovia que não existe, a rodovia Fantasma, né? A floresta é muito fechada, muito densa. 5 horas da tarde já escurece tudo.
Era 9 da noite, eu fiquei me perguntando várias vezes, vou ou não vou? Vou ou não vou? Foi uma das poucas vezes que eu titubeei da minha vida. Eu fiquei, vou ou não vou? Perguntei umas 10 vezes, até que eu disse, vou. O que eu fiz? Me benzi, aí peguei a floresta, 9 da noite, né? Até que eu cheguei num povoado ali, nos 70 km, dormi um pouco para encarar o meião. Mas ali foi um desafio pessoal. Você chegou nesse povoado por volta mais ou menos de... meia-noite, 1 da manhã. Dormi um pouquinho, abasteci a moto e aí fui, né, fazer o meião, mas foi uma coisa desafiadora. E assim, uma coisa importante também, as pessoas estavam torcendo por mim. Meus amigos, os irmãos de clube, todos torcendo ali, preocupados, porque você pegava a moto às vezes madrugada. Isso o senhor ia se comunicando com eles pelo WhatsApp? Não, porque não tinha. Não tinha hoje, tem Starlink, tá mais tranquilo, né? Não tinha nada, eu desenhava no papel um mapa improvisado, né? Muitas vezes não dava para você chegar no tempo. Teve uma hora que eu cheguei uma certa situação, então estava pronto, eu cheguei 9 da noite. Mas volta a falar, quando chega 5, 4 da tarde, escurece tudo e você mal consegue ver na floresta. É muito densa a floresta. Professor, e qual foi o momento assim mais difícil durante a viagem? A viagem da Transamazônica? Eu creio que deve ter tido vários momentos. Mas o que o senhor achou que foi mais difícil? Sabe qual é o mais difícil? Assim, eu até aconselho, se você não estiver bem, não vá. Porque se você tiver ansiedade, depressão, você pode não voltar, porque é você sozinho. É você, muitas vezes, numa floresta densa, às vezes a estrada é uma vereda, às vezes ela larga um pouco. Quando chove, né, fica tudo intransitável. Quando não a placa aparece, se você não estiver bem, você vai passar às vezes o dia todinho rodando, vai encontrar uma só pessoa. Teve um trajeto, no Camarão, que eu fiz, acho que de Apoí até Jacarecanga, né? Serão 400 quilômetros e sobe e desce, altos e baixos, né? E dentro desses 400 quilômetros o senhor não encontrou... Não, aí até o que falou, vai ter um pequeno povoado, onde as pessoas vão te vender gasolina. Mas, pô, então eu tô bem, né? Mas ninguém fala com você, isso é mesmo, vou experimentar. Aí eu cheguei, né? Pessoas assim sentadas assim no parapeito assim, alguns aviões, 3 aviões assim, aterrizados, né? Aí eu cheguei, bom dia, ninguém falou nada. E todo mundo assim, sondando, né? De ponta da cabeça aos pés, olhando quem é você, te sondando assim. Você compra aquela gasolina e sai assim, de forma assim, né? Com medo, né? Quem são aquelas pessoas ali? Não são. Sai por trás, eles então, lá na frente. Ali é você e Deus. Mas é muito bom porque você vai se reconectar à vida, reconectar-se, né? À natureza. Você para a sua moto, qual que você para e você escuta o que é a floresta? Bichos, né? Macacos, árvores assim. Então você vai se reconectar à natureza, ao mundo, né? A você. Isso mesmo. E durante o percurso, em algum momento o senhor teve aquele medo real? Na verdade, a adrenalina é tão alta, porque ela é alguns pontos quase que intransitáveis. Buracos, você luta para não morrer, né? Teve uma hora que eu parei assim, no meio do nada, para tirar uma foto, né? Com as poucas fotos que eu tirei. Aí quando eu parei essa foto aqui, a moto, né? Desliguei a moto, aí tentei ligar uma vez, aí não ligou. 2 vezes, não ligou. Eu disse, meu Deus. Se a moto agora a bateria falha aqui no meio do nada, eu vou ficar. Porque você fica mesmo. Às vezes pode passar 1, 2 dias que não vai passar ninguém e alguns trechos da parte final da Transamazônica. Lábrea interessante, que eu não sabia. Aí assim que eu cheguei em Lábrea, para tirar uma foto, cansado lá, muito suado. Aí um carro parou. Aí só, eu tenho uma missão. Aí eu fiquei assustado, né? Qual a sua missão? A minha missão é socorrer você, dar auxílio. Porque um grande amigo meu me acompanhava também na viagem. Mas já conhecia ele? Aí incumbiu essa pessoa de Lábrea para me, né, dar suporte. Aí essa pessoa disse assim, ó, você vai para minha casa agora, aí um churrasco, piscina, tudo mais. Até uma tartaruga gigante ele comprou para matar. Assim, não, solta essa bichinha, pelo amor de Deus. Aí ele disse assim, ó, você vai passar 3 dias comigo aqui, caçando, acampando. Não, eu tenho que voltar. Aí ele não queria, até que eu disse, não, eu tenho que voltar, porque eu tenho um trabalho em Fortaleza. Aí foi aí, saí muito tarde de Lábrea, né? E uma coisa falando interessante também, esse grande amigo meu de Lábrea, porque quando a rodovia terminava, era apenas uma pequena placa que termina a Transamazônica. Só que o pessoal da maçonaria, lá de Lábrea, né, resolveu fazer um monumento para testar que ali termina a Transamazônica. Aí pediu para o professor, a gente pode pegar uma foto sua? Disse, para quê? Uma foto sua, para a gente colocar aqui na publicidade, né, para dizer como era o antes, quando você chegou, e como é hoje. Hoje quem chega é o mapa do Brasil, né, onde atesta que ali termina aquela estrada, mas quando eu fui era apenas uma placa que dizia isso. Aí foi exatamente nessa volta, né, esse entroncamento que eu estava, que eu fiquei perguntando se eu vou até o Humaitá, 40 km, durmo, volto para cá, fazer dá 80 km, ou se eu começo daqui, já que eu estou aqui, né? Só que era 9 da noite, né? A floresta, então, foi uma decisão ali que eu desci umas 10 vezes antes de me embriar naquela selva lá. E o momento mais marcante, aquele que ficou gravado na alma?
Na verdade, toda viagem. Eu tenho memória fotográfica e eu lembro de tudo. Da hora que eu saí de casa, a hora que eu tive apoio em João Pessoa, quando eu cheguei em Cabedelo, quando eu saí. E isso tudo, assim, eu tirei poucas fotos, mas eu já tive uma experiência uma vez de quase morte. Eu quase, assim, e é interessante quando você quase está morrendo, você vai lembrar de coisas que para você foram importantes na sua vida. E com certeza, aquelas viagens acolá eu vou lembrar, porque foram momentos assim muito impactantes. Mas volto a dizer, a estrada, né, ela é terapêutica. A moto nos faz conhecer pessoas como você e conhecer lugares, entende? Então, eu fiz essa viagem porque meu pai tinha morrido da Covid, né? E eu não estava bem, então a estrada, motociclismo, ele me ajudou. Então, a gente já rodou o Brasil todo, enquanto estados, agora começa agora um pouquinho pela nossa América do Sul. É o nosso próximo desafio, se Deus quiser. Pretendo realizar. Professor, o senhor recomendaria a Transamazônica para qualquer motociclista ou para fazer o cara tem que estar preparado? Além de preparo físico, coisa que eu não tenho tanto, mas é preparo emocional. Emocional. Porque, volto a falar, você vai rodar muitas vezes por estradas esburacadas, que às vezes quase que desaparecem, em condições climáticas muito desaversas, né? Se não estiver bem, você pode não voltar. Ou você pode voltar, mas não voltar a mesma pessoa. Aquele que vai, vai ser o mesmo que volte, mas ele volte pior, ele não volte diferente, né? Mas eu lembro quando eu desembarquei da moto, aí meus amigos, os irmãos de clube, eles me aguardavam, né? Outros irmãos também externados me aguardavam. Eu falei assim, ó, se um dia um de vocês inventar, né, de sozinho uma Transamazônica, eu não vou deixar. Por experiência. Vou deixar. Eu quero saber como que nasceu a ideia de criar a Rota dos Gaviões. Olha, costumo dizer no nosso clube que cada um, membro, né, ele traz a experiência profissional dele para o meio, né, e aí ele vai socializar, né? Então, eu, enquanto professor, essa ideia ela é do clube, mas é uma ideia que está ligado à educação, né? E como a gente falou anteriormente, está ligado àquela frase que marcou minha vida: pinte o seu quintal e serás imortal, né? Então a ideia é basicamente essa, é uma imersão, são 300 km rodando pelo Ceará, passando por aspectos importantes da história, da geografia, né, do nosso estado, da cultura, que a gente possa criar uma bagagem, que é a bagagem cultural. Essa bagagem cultural, a gente costuma dizer que uma bagagem já não pesa nada, mas é uma bagagem, né? Faz toda a diferença. Essa bagagem, ela nos faz conhecer melhor o Ceará, reforça a serenidade, né? E a gente, enquanto motociclista, quer ganhar o mundo, né? Mas a gente conhecer o Ceará um pouco melhor, a gente possa, conhecendo, se orgulhar, né? E querer voltar para o nosso estado. É um estado muito bonito, muita coisa a se conhecer. E o que torna essa rota especial para quem faz? Na verdade, assim, o Ceará é o estado das rotas, né? Muitas rotas assim, outras nascendo. É bom que nasçam, porque assim as pessoas, né, saem de casa, peguem as suas motos, vai né? rodar. Exatamente. Mas assim, o diferencial que a gente possa... Será que diferencial faz eu não sei? amizades na estrada. Exatamente. Assim, eu fiz várias amizades dentro da rota quando eu fiz. E até hoje, né? Então... Até hoje, a minha amiga Nádia, viu? Nádia, foi uma rota muito especial, nossa irmã. Foi muito especial essa rota que nós fizemos nesse dia. Mas assim, eu não sei se o diferencial, mas o fato que a gente faz é uma visita guiada, né? A gente tem um clube magnífico, assim. Os nossos irmãos de clube, eles dão todo apoio, né? Então a gente treina muito essa parte de comboio, essa parte, né? Essa parte de... Quando eu fiz, realmente o apoio ele é grande. Eles dão muito apoio. Tem um Robson que fica na organização. É impossível, na organização. Sempre alguém volta. Os meninos são muito bons na parte. Se precisar, eles vão lá na frente avisar para dar uma parada. Eles são experts. Tem hora que eles fazem, os caras são muito bons, muito bons. Até um dia eu tava brincando com eles assim, numa reunião, né? Eu disse assim, vocês tomem muito cuidado pela última rota. Aí eles assim, ficaram assim, o que é que a gente fez? Vocês fizeram tão bem que alguém vai contratar vocês para fazer. Foi magnífica. Mas a ideia é uma visita guiada, né? A gente vai sempre, a gente apenas não dá a rota, a gente vai com eles, né? Vai zelando pela segurança, na condição de condição de roda líder, né? De ferrolho ou de anjo, a gente vai resguardando, né? E a gente vai não apenas mandando as pessoas fazer a rota, mas a gente vai junto com eles e vai explicando, vai falando, desse modo, né? A gente consegue passar um pouco mais de informação. O diferencial essa é uma rota que é uma rota cultural, né? A parte da miscigenação entre o português, né, e a índia Iracema, né, que nasce Moacir, o primeiro cearense, filho da dor, e a gente vai explorando pontos de aspectos históricos como esse, aliás, aspectos literários como esse, aspecto histórico como possivelmente o primeiro local do Brasil a ser descoberto não foi na Bahia, mas aqui no estado do Ceará, isso é uma possibilidade bem concreta.
A gente vai a aspectos históricos, a gente experimenta vários climas, a gente fala da vegetação, a gente fala de geologia, então a ideia é uma imersão. E eu pergunto pro professor o que a moto te ensinou sobre a vida. Na verdade, eu estava sendo num evento um tempo desse atrás, aí veio uma dessas pessoas que trabalha com internet, né, esses influenciadores, aí veio falar assim para mim, assim, qual o ano da sua moto e qual o valor dela, qual o preço dela. Aí eu tava no dia que, eu sou meio político, né, mas assim, político no sentido de deixar pra lá, tava assim, você nunca pergunte ao motociclista, né, exatamente isso, pergunte a ele, né, o que é que a moto para ele representa, não pergunte o preço, mas sim o valor, pergunte as histórias de vida que ele tem, né, pergunte quais as estradas que ele passou, quantas vezes o código bike ele viu, ele usou, né, ele viu, ele sentiu, então pergunte isso. Se você perguntar, você ouvirá a verdade. Então, em vez de perguntar preço de moto, pergunte o valor. O que é que a moto para você representa, né? Aonde você já foi com sua moto, né? Aonde você pretende ir, isso é de fato motociclista. Então a gente está aqui no meio, aqui muito bom. Aqui pessoas de diferentes, digamos, classes sociais, diferentes trabalhos, mas todos aqui somos iguais. Então isso é irmandade, né? Então perguntar isso, você está o que? Está exaltando o preço, então isso não diferencia. A sua moto e a minha moto, pouco importa. O que importa é a irmandade. O que importa, né, são os valores. E na sua visão, o que diferencia o motociclista de um verdadeiro estradeiro? Bom, o cara que pega a estrada dele. O motociclismo, assim, ele tem várias vertentes, né? Alguns eles são apoiadores. Tem um Bosquinha aqui no Ceará que faz um trabalho magnífico. Até eu recomendo que você o entreviste, porque um cara faz um trabalho magnífico. Todos os dias praticamente está recebendo alguém. Hoje eu recebi um casal que passou por 9 países. Países de forma voluntária e de forma gratuita. Isso não existe, né, em outros meus assim. Então tem aquele motociclista que ele é apoiador, aquele que vai mais para eventos, e aquele que vai para a estrada que é o chamamento estradeiro, né? E a gente tenta fazer de tudo um pouco, né? Eventos, teve uma época que o nosso motoclube, ele alguns anos atrás, a gente foi a todos os eventos do Ceará. Todos fizemos uma maratona, foi muito bom, mas a gente viu que alguns são puramente comerciais, né? Apenas para vender coisas, troféu, coisas assim, caros. E outros eles são aqueles que são feitos para motociclismo. Então a gente sabe a diferença. Então a gente começou a selecionar, né? Alguns são comerciais, outros não. Então isso a estrada vivência ensina. Professor, qual o papel do motociclismo para o crescimento pessoal de alguém? Na verdade, ele reveste valores, né? Quando a gente anda em muitos eventos, a gente não vê uma confusão. A gente não vê uma discussão. Quer dizer, isso é motociclismo, né? Que ele é muito segmentado, né? E esse segmento aqui, que pouca gente conhece, um segmento às vezes criminalizado por conta de versões hollywoodianas, né, do que vem a ser isso. Mas eu costumo dizer que quando tudo chega em nosso país, ele passa a ser abrasileirado, né? Quando você vê às vezes, por exemplo, uma pizza na Itália é uma coisa, aqui é outra. Um cachorro quente americano é um, aqui é outro, né? E aqui o nosso é bem melhor. Mas quando ele chegou aqui no Brasil, motociclismo, ele deixou de ter aquela coisa que em outros países possa ser, e ele passou a ser muito mais família, né? Família, irmandade, né? E até se você me permitir, eu faço até contar aqui um caso que ocorreu no nosso motoclube, né? Que a gente sempre fazia um evento, que é nosso aniversário, em novembro, lá na Temporada das Artes, né? Em Aquiraz. Aí teve um ano que a gente não fez. E alguém perguntou, por que vocês não fizeram? A gente ficou em silêncio. Mas hoje a gente pode falar para os irmãos que, às vezes ou outra, alguns outros nos cobram, né? O aniversário de vocês vai ter? 2 anos atrás a gente estava pronto para fazer. Já estava com dinheiro em caixa e tudo mais. Só que um dos nossos membros teve um sinistro com a moto dele, né? A moto deu PT. E aí a gente se questionou o seguinte: para que serve o motoclube e para quem ele deve servir? Repito, para que serve o motoclube e para quem ele deve servir, né? Seus irmãos, então, sem que ele soubesse o que aconteceu, o clube se cotizou, pegou dinheiro de caixa, né? 2 irmãos nossos que são exímios mecânicos trabalharam gratuitamente, compraram as peças. A gente fez um caixa extra e que, se ele soubesse, em uma reunião, o que aconteceu? A moto chegou até ele. Quer dizer, então, volto a dizer, isso você não vê em outros segmentos, né? A gente, enquanto cidadão, a gente participa de vários segmentos da sociedade, mas esse, de fato, a gente vê a irmandade prevalecer, né? Aquela frase que se fala muito, ninguém fica para trás, nem na estrada, nem na vida, aqui a gente percebe que esse fato ocorre. Então, para mim, isso foi o grande diferencial desse meio, né?
Isso foi o que me faz gostar tanto e faz ficar nesse meio, a Irmandade. Professor, que conselho você daria para quem está começando no motociclismo? Bom, esse mundo, meu cara, é um mundo que é cheio de regras, cheio de códigos, né? E nem todos conhecem. Nem todos conhecem. Quando a gente pega isso, a gente pega esse nosso colete, ele tem toda uma história, uma tradição e tem uma razão, tem um porquê. Então esses códigos, assim, que eles são discretos, não são secretos, mas eles hão de ser passados, né? Então se você quer entrar nesse meio, criar o seu grupo, o seu MG, procure um padrinho. Porque a gente vê hoje uma proliferação, né? A gente vê dezenas de clubes surgindo, alguns surgem sem saber da tradição, né? E a tradição ela há de ser passada, né? A gente há de respeitar os mais antigos. Então, isso tem toda uma história. Que ela vem... Assim como eu, antes de montar o meu, fui lá e fiz o convite para poder apadrinhar o e ficamos meu grupo. Muito honrados pela escolha. Eu digo sempre... Leva aqui, ó. Irmãos. Eu digo sempre, porque você deve buscar por quê? Porque é um mundo que às vezes não te pertence. Quando você assim, muita gente lê uma coisa, mas não é de fato aquilo que você está lendo. A literatura é uma literatura estrangeira que não diz, né, o que é a realidade, né? Então você tem que saber desses códigos, dessa tradição, para que você possa fazer jus a esse meio e possa passar adiante essa história linda que é o motociclismo brasileiro. E para encerrar nossa entrevista, professor, foi uma honra poder receber você aqui na Sexta do Motociclismo Histórias e Aventuras. Vai ser o nosso terceiro episódio. Você mostrou que motociclismo não é só rodar quilômetros, é construir histórias, deixar um legado e inspirar outras pessoas. Para quem está nos assistindo aí, quer fazer parte aqui da Sexta do Motociclista Histórias e Aventuras, ser entrevistado por mim, é só vir aqui para a Sexta do Motociclista na Lagoa do Mudubim, todas as sextas a partir das 19 horas. Para quem está nos assistindo, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a pessoa que está nos assistindo. Bom, o que eu posso dizer é que o mundo é grande, né? Os continentes são vários, então faça KMs, faça a sua história, né? É melhor você fazer história do que um dia se arrepender do que você não viveu. Então faça a sua vida, faça a história. Então é um mundo muito interessante, esse mundo que a gente está agora aqui fazendo parte. Então honra o código Biker, né? Faça amigo e faça suas histórias. Mais uma vez, é um prazer te receber aqui. Valeu, professor. Obrigadão. Muito obrigado. Honra mesmo.